noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre antropologia e seus conceitos. Você sabe o que é antropologia? Sim, antropologia é o estudo... Calma, vamos saber se os alunos da FIT UNAMA sabem o que é antropologia. Isso mesmo. Antropologia seja um estudo, né, que envolva o homem, a sociedade, o ser humano em geral. O que você acha que é antropologia? Meu Deus. Deve ser o estudo de alguma coisa, né? Porque antro deve ser ser humano. Pode ser de ser humano, estudo relacionado ao ser humano. Alguma coisa assim. Eu acredito nisso, né? Eu creio que cultura digamos que acho que as manifestações que a gente vê por aí, tipo, cada um tem a sua cultura. Um município tem uma cultura, por exemplo, aqui em Santarém a gente vê muito forte a cultura, né, das festas regionais do Boto e coisas e tal. Já em outras cidades a gente vê culturas diferentes. Olha, eu não faço a mínima ideia. Não tenho nenhuma explicação assim que possa definir. Etnocentrismo é quando você acha não, é quando você olha que a sua cultura ela é superior do que a do outro. Por exemplo, é quando você diz que o candomblé é uma cultura superior do que as demais. Eu basicamente acho que seria um racismo de culturas. Entre a minha cultura e a cultura do próximo, pode haver intrigas, não tendo um consenso entre elas. Rito e ritual nada mais do que a crença, do que uma tradição, do que uma cultura. Nós podemos encontrar de vários modos na sociedade. Por exemplo, as tribos indígenas, eles sempre praticam seus rituais, como a dança da chuva, como comemoração a uma felicidade, a gravidez, casamento. Ritual para mim são aquelas pessoas que elas fazem oferenda a santos, a orixás, essas religiões. Então isso para mim é ritual, né? A pessoa que ela imagina que pode, através de fazer uma comida, acender vela, matar animais. Porque, olha, o Sairé vai ter um símbolo, aquele símbolo que é representado na festa, no mês de setembro. O ritual é tudo aquilo que as pessoas fazem em torno daquele símbolo, sendo que inclui também o rito, que seria as músicas, né? A tradição lá dele. Então tudo isso inclui o rito, o ritual e o símbolo. Símbolo nada mais é do que uma linguagem não verbal. É você olhar para, por exemplo, este símbolo aqui. Você entenderia que este símbolo quer dizer administração. Qualquer pessoa entende as coisas olhando a um símbolo, sendo uma linguagem não verbal. Pode ser uma letra, significa alguma coisa, por exemplo, a camisa para mim pode ser um símbolo, pode representar a paz, para alguns a esperança, principalmente no aspecto quando vê alguém na área da saúde, ou seja, a pessoa está enferma, vê alguém com aquela roupa branca, a esperança é que aquela pessoa possa tratá-la. Então, o símbolo varia de pessoa para pessoa, porque tem os seus significados. Então, o símbolo, na verdade, é muito vasto no mundo da antropologia. O repórter Dean Pontes esteve com a professora Mônica Carvalho. Ela que ministra as aulas de antropologia na FIT UNAMA. Isso mesmo. Ela vai nos explicar melhor os conceitos de rito, ritual, símbolos e cultura. O que é a antropologia? É a ciência que estuda o homem pela razão e o meio em que ele vive. E um conhecimento empírico seu, o que é a antropologia? A antropologia ela usa a razão para estudar as pessoas. Como a senhora define a cultura pela antropologia? Cultura vem do termo cultivar, né? Ou seja, você tem que cultivar para que a cultura daquela determinada sociedade ou daquele determinado grupo social não se perca. Cultura é um conjunto de crenças, religiões, folclores, ritos, e um dos conceitos mais, assim, eu não diria o mais perfeito, mas o que eu gosto muito de usar é o de Taylor, que além dele trabalhar todas essas classificações, ele também coloca dentro do conceito de cultura as leis e as normas. Ou seja, você não pode
escrever ou fazer leis sem conhecer a cultura de um determinado povo. O etnocentrismo, ele parte do princípio que a cultura de um determinado grupo é mais importante do que do outro. Toda cultura, ela é importante, independente do grupo ao qual você está inserido. Mas o etnocentrismo, ele, na realidade, ele coloca como se a cultura daquele grupo fosse melhor do que a dos outros. Ou seja, a partir daí você começa a ter o que a gente chama de preconceitos. Você vai sempre achar, e aí a palavra correta é achar, que a sua cultura é melhor do que a do outro. E não existe isso. O que você pode me falar assim, sobre a diferença de um rito e de um ritual? Ritual é aquilo que você está acostumado a fazer, né? Você tem um ritual, você segue um determinado ritual. Dentro da antropologia, dentro da cultura, quando a gente trabalha ritual, a gente está trabalhando num contexto bem maior, né? Ritual de um determinado grupo folclórico, ritual de um determinado grupo que trabalha a cultura perfeccionista. Muito, você tem algo que é certo, você segue esse ritual. Exemplo de ritual a gente pode estar colocando... Aqui na nossa região tem? Aqui na nossa região, eu não consigo ver. Os ritos aqui, a gente vê o sairé. É algo que faz parte da nossa cultura. Não consigo ver o Festival de Parintins como algo cultural. Ele é cultural, mas é um cultural já muito globalizado, né? Porque o boi, para mim, né, é um boi mais ligado às raízes. E eu não consigo mais ver isso no boi de Parintins. Ele tem todo o seu ritual, ele tem toda a sua história, não menosprezando de maneira nenhuma. Mas o boi, para mim, é aquele boi de raiz. Um boi como, por exemplo, o Arraial do Pavulagem faz, o boi de São Luís, que é um boi de raiz, né? Que você não está usando a questão da tecnologia. Dentro ainda da cultura existe mais também o estudo de símbolos. Eles falam por si só, né? Por exemplo, se você tem um símbolo de um determinado clube de futebol, ele fala por ele mesmo, ele não precisa ser explicado. Se a gente for se remeter à antiguidade, tem vários símbolos que não precisam de explicação. E uma ciência estuda a cultura como a antropologia, é isso? Eu não consigo ver outra. Penso que a antropologia ela consegue englobar todas essas outras culturas, todas essas outras, digamos assim, ritos culturais que outra ciência não conseguiria estudar. Você acredita que a antropologia deveria ser estudada em todos os cursos de humanas? Em todos os cursos, não só no de humana, porque você vai estar trabalhando com um homem, né? Você vai estar trabalhando a partir da razão. Então você tem que estar estudando antropologia em veterinária, no jornalismo, em direito, em medicina, em farmácia, em enfermagem, ou seja, tanto nas ciências humanas como nas ciências naturais e nas ciências exatas. Você tem que estar. Quem trabalha com medicina veterinária, antes de trabalhar com animal, ele tem que trabalhar com o dono do animal. E se ele não conhecer a cultura daquele local, ele não vai conseguir trabalhar nem com o dono, muito menos com o animal. Boa noite. E ficamos por aqui com mais um quadro Tópicos Integradores. Boa noite. Boa noite. Never
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are